um segundinho, sobre a física aplicada à medicina de nanotecnologia. Essa palestra vai ser ministrada pela Marina Piacente da Silva, e ela é mestre doutora em física médica aplicada à física e biologia. Pode ficar à vontade, professora. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, Vitor? Tudo ótimo, professora. Então, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite do pessoal do Centro Acadêmico para poder participar desse evento. Eu acho muito importante estarmos aqui, né, para que os alunos conheçam um pouquinho das linhas de pesquisa do nosso departamento e a gente vê cada vez mais, né, essa questão que a ciência não pode ser dividida em pacotinhos, né, o pacotinho da física, o pacotinho da química, o pacotinho da biologia. A ciência é interdisciplinar, né, multidisciplinar. Então, a minha fala hoje aqui contempla também as falas anteriores, né, do professor Greco, da professora Márcia, justamente nesse aspecto, né, que a física aplicada à medicina e nanotecnologia, ela é uma ciência interdisciplinar. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre esse assunto, que faz parte da minha linha de pesquisa, né? Que é a minha linha de pesquisa. Então, para começar a minha fala aqui para vocês, eu queria falar sobre algumas áreas, né? Não vou falar todas, porque são infinitas, né? Mas o que seria essa interdisciplinaridade? Como que a física está aplicada, né, à medicina e à nanotecnologia? Então, alguns exemplos, né, dessas áreas em que a física está aplicada seriam, por exemplo, na bioengenharia, biosensores, ou células solares, né, como o professor Greco disse, a biofísica, a biologia molecular, desenvolvimento de fármacos, tem muita física que pode estar envolvida e que está envolvida, né, em novos fármacos, medicamentos, novas tecnologias em geral, tanto de equipamentos médicos ou dispositivos médicos, né? No tratamento de doenças, a física tem dado muito auxílio no diagnóstico, na telecirurgia. A bioestatística é uma área muito importante também, que o físico tem atuado bastante, biomecânica, enfim, eu coloquei só algumas aqui, né, como exemplo, mas existem infinitas outras áreas, que até acho que alguns outros colegas vão falar aqui ao longo do workshop. E aí, quando me fizeram o convite para falar hoje aqui, eu fiquei pensando, né, como que eu faria a minha fala aqui para vocês, pensando em como que eu vou explicar, né, como que eu vou explicar o que é a física aplicada à medicina e nanotecnologia, né, se tem tantas coisas diferentes que a gente pode falar. Então, eu resolvi fazer minha apresentação da seguinte forma, juntando, né, essa necessidade de falar do tema para vocês e a curiosidade de muitos alunos que me perguntam, né, porque você é formado em física médica, mas qual que é a sua linha de pesquisa? Então, eu resolvi fazer assim a apresentação. Eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória acadêmica, né, e já dentro dessa trajetória, eu já vou mostrar vários exemplos dessa física aplicada à medicina e nanotecnologia, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês vou falar um pouquinho da minha graduação, né? Depois da minha pós-doutorado e até chegar à minha docência aqui na Unesp. Então, minha graduação, como está lá descrito na chamada, né, do evento, eu sou graduada em Física Médica, né? E muita gente fala, mas o que é Física Médica? Então, eu falei, vou colocar a definição de Física Médica, né? Foi até engraçado que eu tenho muitos colegas, né, formados e
e todo mundo... Bom, a melhor forma da gente falar é a definição oficial, né? Não dá para a gente explicar em um slide o que é física médica, mas se eu pudesse falar uma frase, seria essa daí, né? A física médica é um ramo da física aplicada que utiliza os princípios, métodos, técnicas de física na prática e investigação para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar humano. Então, um curso de física médica, né, ou um curso de física, como vocês estão aqui, e com a especialização em física médica posterior, vai permitir que vocês sejam um físico especialista, né, em instituições de saúde pública e privada, que seriam profissionais que trabalham com radioterapia, medicina nuclear, tratamento e planejamento dos tratamentos, né, das doenças. Pode trabalhar também no desenvolvimento de equipamentos e dispositivos médicos hospitalares, não só os equipamentos em si, mas os dispositivos, por exemplo, implantes cardíacos, próteses, enfim, controle de qualidade e proteção radiológica, e pode também seguir a área de ensino e pesquisa, né? A minha graduação, eu fiz, comecei no ano de 2000, muitos de vocês acho que nem tinham nascido ainda. Outro dia na aula, alguém falou, professor, mas eu nasci no ano de 2000. Eu nasci em 2000, ou eu tinha um ano em 2000. Bom, eu fiz a graduação na USP, em Ribeirão Preto, até o professor Greff falou antes de mim, que foi meu professor lá em Ribeirão. Fiz o bacharelado, né, em Física Médica, e durante a minha graduação, eu fiz iniciação científica. Eu fiz iniciação científica por 2 anos, tive bolsa FAPESP, e a área que eu fiz iniciação científica foi na área de fotobiofísica, com o professor Amando Rito, lá em Ribeirão Preto. Eu trabalhei com sondas fluorescentes para o estudo de membranas modelo, justamente para ver como que as membranas celulares se comportavam em diferentes pHs, em diferentes meios, em diferentes solventes, né? A gente usava sondas de aminoácidos, né? E fazíamos experimentos com radiação UV visível, fluorescência, ótica, enfim. Na graduação também, eu tive a oportunidade de fazer estágio em radioterapia, né? O físico em radioterapia, ele é responsável pelo planejamento dos tratamentos dos tumores. É uma matéria obrigatória, né, no curso de física médica, e foi bom porque eu tive a oportunidade de ter contato tanto com a área acadêmica, na iniciação científica, quanto na radioterapia, né, ambiente hospitalar. E aí eu vi que eu não queria ir para o hospital, né? Não queria ir trabalhar em ambiente hospitalar e segui, então, a carreira acadêmica. Fui para pós-graduação. Minha pós-graduação foi de 2004 a 2011, bastante tempo, né? Mas isso engloba o mestrado e o doutorado. A pós-graduação eu fiz lá na USP de Ribeirão Preto também, num programa de física aplicada à medicina e biologia. Trabalhei bastante com o pessoal do Hospital das Clínicas, lá de Ribeirão Preto, e muitos experimentos também eu fiz no Laboratório Nacional de Luz Síntese, em Campinas. Hoje tem o Sirius, né, que é o mais recente, mas na minha época ainda estavam planejando a construção do Sirius. Bom, no mestrado, o que eu trabalhei no mestrado? Eu fiz o mestrado em 2 anos, né? Tive bolsa FAPESP também, e fiz a minha pesquisa na área de física das radiações. Então, o que eu fiz, né? O que eu estudei no meu mestrado? O título da minha dissertação era o estudo da fluorescência de elementos traços para identificar a presença de neoplasias mamárias. Então, como que foi essa pesquisa, né? Essa física aplicada à medicina? Nós pegávamos amostras biológicas, né, de tumores, a gente ia lá no necrotério do hospital, na patologia, pegávamos espécies frescas não, né, porque elas já estavam conservadas em formol,
E essas amostras biológicas, nós fazíamos um preparo dessas amostras e, por algumas técnicas analíticas, nós medíamos a presença de alguns metais nessas amostras, né? E essas técnicas analíticas que eu falo, no caso do meu mestrado, foi a fluorescência de raio-x, né? Quando a gente pensa no espectro eletromagnético, o raio-x ele tem uma energia muito alta, mais alta que a luz visível, né? Para quem está chegando agora no curso, vocês vão ver isso ainda. E então essa técnica permitia a gente identificar os elementos que estavam presentes nos tecidos, né? E com isso conseguimos caracterizar, né, e perceber que alguns elementos eles tinham concentrações muito diferentes em tecidos normais, de pessoas saudáveis, mulheres que fizeram, por exemplo, cirurgia para colocar prótese, né? E concentrações muito elevadas em tumores, nessas neoplasias, né? Tumores ou neoplasias. Então, essas análises mostraram que as concentrações eram diferentes. Bom, esse foi o meu mestrado. No doutorado, eu continuei nesse tema, né, de identificar esses elementos nos tecidos mamários, mas com um diferencial de estudar qual que seria o papel fisiológico, né, de por que essas concentrações estavam diferentes em tecidos normais ou em tecidos tumorais. Então, no doutorado, meu doutorado foi feito em 4 anos, né, eu tive bolsa CAPES, também na área de física das radiações. E aí, como eu disse, né, o título, né, da minha tese de doutorado foi o papel dos elementos traço em neoplasias mamárias, mas o estudo através de técnicas espectroscópicas de fluorescência de raio-x e análises imunohistoquímicas. Então, o que eu observei no meu doutorado, né? Todos os experimentos que eu fiz envolviam identificar, né, essas reações de formação, qual que seria o papel desses metais no desenvolvimento do tumor, ou se eles estavam aumentados em decorrência do tumor. Né? Então, a gente fez uma avaliação de como formavam esses radicais livres. Os radicais livres, só um parênteses, né? Eles são um dos responsáveis por causar, pelo desenvolvimento de doenças, né? Nesse tema aqui específico, o câncer. Eles estavam relacionados também com o aumento do metabolismo. O ferro e o cobre, nós observamos que eles estavam relacionados com o aumento da angiogênese. O que é angiogênese? É a formação de novos vasos sanguíneos que vão permeando no meio do tumor, né? E a partir disso pode ocorrer metástase para outros locais. E elementos como cálcio e zinco, observamos que eles estavam relacionados com algumas proteínas da matriz celular. Proteínas, por exemplo, metaloproteinases, que chamam MMP1, MMP2, tem várias proteínas de matriz, e essas proteínas possuem cálcio, zinco na sua composição. Né? Então, mas como que você pode afirmar isso? Né? Uma das imagens que a gente fez, né, essas imagens, inclusive, foram feitas lá no síncrotron, em Campinas, mostram, né, que esses ductos aqui, essa aqui é uma lâmina histológica de tumor mamário, né, mostrando a infiltração aqui do tumor, e a gente vê, né, nas imagens por microfluorescência de raio-x, a distribuição do cálcio e do zinco. Quando a gente faz uma técnica que chama imunohistoquímica, o que é imunohistoquímica? Ela marca dentro naquele tecido ali, ó, se existe as proteínas que você quer avaliar. Então, eu fiz a imunohistoquímica para ver a presença dessas metaloproteinases de matriz. E nós conseguimos correlacionar, né, a partir dessas imagens biológicas e físicas, né, essa associação entre os metais e essas proteínas, né, que a gente tinha como hipótese serem um dos motivos que esses metais estavam acumulados ali no tecido. Bom, mas isso aqui é só um exemplo, né, como eu disse, para mostrar a aplicação da física. Encerrando o meu doutorado, eu vim fazer
pós-doutorado aqui na Unesp de Bauru. Meu orientador, meu supervisor foi o professor Carlos Greff, que falou agora há pouco das células solares. Eu tive 2 anos de bolsa FAPESP também, já na área de ciências do materiais. E aqui em Bauru, nós partimos para estudar, o professor Greff sabia, né, desse meu interesse, né, na área biológica. Então, nós fizemos a caracterização, otimização e avaliação da biocompatibilidade de femispinos e dispositivos baseados em melanina. O Sr. Greff tinha uma linha de pesquisa já com melanina, já desde Ribeirão Preto, né? Então, eu entrei para trabalhar nesse tema e fizemos vários trabalhos, né, durante o meu pós-doutorado, por exemplo, a otimização da síntese de melanina e a produção de filmes finos com essa melanina, né? Um dos grandes problemas da melanina é que ela não era muito solúvel. Numa das sínteses que nós testamos, né, e produzimos, foi obter uma melanina mais solúvel. Isso foi até um objeto de patente, né, que a gente teve a concessão da patente dessa síntese. Nós estudamos também o potencial tecnológico de dispositivos baseados em melanina, tanto na aplicação de células solares, né, quanto em sensores de pH. E também fizemos avaliação da biocompatibilidade da melanina sintética, aplicando essas melaninas em culturas de célula, para ver se as células, qual seria a viabilidade, né, celular na presença de melanina, para a futura aplicação desses dispositivos na área médica, né? Então, esse foi meu pós-doutorado. Logo que eu terminei o pós-doutorado em 2013, aí tive meu primeiro filho, né? E logo em seguida eu ingressei na Unesp como docente, em 2014. E aqui na Unesp, minha linha de pesquisa, ela está baseada na questão de metais e nanopartículas metálicas, né? Ainda assim, e sempre sempre dentro, né, dessa temática de física aplicada à medicina. Então, algumas linhas de pesquisa que eu venho trabalhando e trabalhei, né, desde a minha entrada aqui na Unesp, foi com relação à presença desses metais na poluição ambiental, principalmente no material particulado. Trabalhei bastante com o pessoal da meteorologia. E qual seria o impacto desses metais e dessas nanopartículas metálicas na saúde, né? Principalmente a gente tem trabalhado muito com doenças neurodegenerativas. Vou falar um pouquinho já para vocês. Também, uma vez que esse ambiente está poluído, né, com metais e causa muito impacto na saúde, nós trabalhamos, alguns alunos trabalham com o desenvolvimento de materiais adsorventes, né, para remediação em locais contaminados. Tem uma parceria com o professor Haroldo, lá do Departamento de Química. E um grande interesse também nosso na questão das nanopartículas metálicas é a aplicação dessas nanopartículas em diagnóstico e tratamento de doenças como neurodegenerativas e tumores. Né? Então, em andamento, esse é o nosso foco, né, da nossa linha de pesquisa. Qual seria o papel fisiológico dessas nanopartículas em doenças neurodegenerativas e tumores? Qual seria a resposta dessas nanopartículas em meios de cultura celular? Para isso, a gente faz também sínteses otimizadas e a caracterização dessas nanopartículas e aplicação em terapia e diagnóstico. Um dos exemplos aqui, eu acho que a Marcela está aí assistindo, é o estudo da Marcela, pós-doutoranda no nosso laboratório. A Marcela, ela estuda, entre outras coisas, né? Esse aqui é um tema só que ela trabalha. Ela avalia a concentração das nanopartículas em pacientes com esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, possivelmente associada com poluição, um dos fatores que pode desencadear os surtos, né, por esclerose múltipla. Então, ela avaliou
a concentração de alguns metais no sangue desses pacientes, né, usando técnicas como espectroscopia com plasma acoplado, o ICP-MS, e infravermelho com transformador de Fourier. Marcela também tem feito, né, está fazendo a avaliação das imagens de ressonância magnética, desenvolvendo um programa, né, computacional para identificar essas lesões, né, e tentar associar a presença dessas lesões com as concentrações desses metais no organismo do paciente. Outro exemplo é o nosso aluno de iniciação científica, o Uder, que acho que ele vai falar até no workshop, mas o trabalho do Uder, ele trabalha bastante com a Marcela também. Ele faz a simulação de lesões nas imagens de ressonância, né, como se fosse uma calibração para o programa que está sendo desenvolvido, né. Então, ele faz a simulação dessas lesões usando nanopartículas de zinco. Esse fantoma é um objeto que simula o encéfalo, né, de um paciente, e através das imagens desse fantoma, a gente consegue fazer uma calibração do programa computacional. Bom, esses são alguns exemplos, né, das pesquisas desenvolvidas no nosso grupo de Física Aplicada à Medicina e Nanotecnologia. Somos, aqui da Unesp, somos eu, né, o professor Paulo, a Marcela, que eu citei agora, né, a pesquisa dela, nossa pós-doutoranda, a professora Haroldo, da Química, a professora Camila Rodini, que ela é da USP aqui de Bauru, ela trabalha com a parte de cultura celular, os nossos alunos de mestrado, doutorado, Jean, Gabriel e a Flávia, nossos alunos de iniciação, Uder, Felipe, Paola, que é da Biologia, Daniela e a Isis. E eu, com a participação, todo esse meu trabalho, né, que eu faço com a participação especial desses dois aqui, e quando eles deixam, agora na quarentena, eu consigo trabalhar. Esse aqui é o Bruno, com 7 anos, e esse aqui é o Bento, quase 3. Então é isso, gente. Obrigada. A gente que agradece a sua participação, professora. Vamos abrir agora um espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Acho que o professor Scalvi levantou a mão, o Vitor. Posso falar? Por favor. Obrigado. Marina, essa ideia aí de falar um pouco da trajetória aí, na verdade, eu vou falar na sequência, eu vou falar um pouco também disso, tá certo? Mas o que eu queria te perguntar, né, eu acho bem interessante esse grupo que vocês têm aí, é o seguinte, eu vi que vocês trabalham bastante coisa de nanopartícula, e a gente está tentando fazer nanopartícula de poliestireno reciclado, né? E lá com o seu marido, né, com o Luiz Carlos, a gente não está tendo muito sucesso. Eu queria saber se você não pode contribuir, ajudar a gente nessa questão aí. É um prazer e uma honra trabalhar com você. Você acha que dá para mexer? Pois uma hora a gente pode conversar, então, porque a gente está tentando fazer, né, com material reciclado que vem lá do pessoal de Manaus, né, que é a nossa colaboração lá, do Inter, né, lá do Posmart, né, e não está dando muito certo o que a gente está tentando, as tentativas, né, então, acho que talvez a gente possa uma hora conversar um pouco sobre isso aí, tá certo? Vamos sim, Vicente, com certeza. Obrigado. Obrigada pela confiança.